Gostaria então de passar agora a palavra para o Robson Bessa, também conselheiro do Brasil 5.0, sócio fundador da Unblocked. A Unblocked é uma boutique de transformação de negócios com sustentabilidade financeira por meio da transformação digital. Como executivo, liderou diversos projetos de estratégias de crescimento e sustentabilidade, novas operações, mergers and acquisitions e reestruturações financeiras e operacionais. É ex-professor do PEC, da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Ciências Contábeis, com MBA em Finanças, especialista em Digital Transformation pela Kellogg School of Management e membro do Conselho Consultivo do Brasil 5.0. A palavra está com você, Robson. Obrigado, Francisco. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia aos colegas convidados, bom dia aos amigos professores. Prazer estar aqui de novo com vocês, Francisco. Bom, pessoal, tudo que foi falado aqui, nós percebemos que faz parte de um grande bloco, né, de uma grande mudança que se chama cultura. Então, para fazer frente a esses desafios que a transformação digital tem nos imposto, né, recentemente e o que virá pela frente, é super necessário que a gente entenda a cultura com outros olhos, que a gente aumente o nosso repertório para que possamos fazer frente a esses desafios, que são bem diferentes dos desafios que a gente teve até aqui. E aí, quando a gente fala um pouco de cultura, antes de entrar na cultura, eu queria trazer um dado para vocês interessante sobre a transformação digital no que tange algumas pesquisas de várias instituições renomadas, grandes consultorias internacionais, que fala acerca do sucesso, na verdade, o insucesso, taxa de insucesso das iniciativas de transformação digital. Então, existe um número, né, que essas pesquisas trazem, né, que é de 70% o índice de insucesso em iniciativas de transformação digital. Quando a gente vai estudar um pouco mais esses artigos, a gente pode compartilhar com vocês também alguns deles na sequência, a gente percebe que a maioria dos motivos que levam a esse alto índice de insucesso está relacionado à cultura da organização, à cultura das pessoas. Então, a gente percebe, por exemplo, elementos como falta de comunicação, a gente vê elementos como falta de alinhamento estratégico, falta de pertencimento nas decisões, uma cultura muito baseada top-down, uma cultura de comando e controle. Então, tudo isso são, assim, de forma gráfica, os primeiros que levam aos fatores de insucesso nas organizações. Ou seja, então a gente entende que, de fato, cultura é algo super importante que a gente precisa mudar. Bom, falando um pouquinho de cultura organizacional, eu gosto bastante de trazer isso é o professor Almiro Reis, que dá o curso comigo de cultura lá no Instituto Micropower, trouxe de forma muito feliz esse slide do Kotler, o mesmo professor que fala sobre change management, lá que o Bernardo colocou, onde ele compara a cultura organizacional para as pessoas, até para as organizações, assim como a água está para o peixe, ou seja, à medida que o peixe está debaixo d'água, imerso, né, na água, ele não percebe que aquilo faz parte do dia a dia dele, que ele precisa daquilo para viver. Ele simplesmente vive aquilo de forma natural, assim como a gente respira de uma forma muito natural, a gente nem pensa para respirar, né? Porém, quando a gente sai do nosso habitat natural, da nossa zona de conforto, a gente percebe ou começa a perceber que alguma coisa pode estar acontecendo, algumas mudanças podem ser necessárias. Então, se puder mudar um pouquinho, Francisco, por gentileza. Um primeiro achado, né, que a gente entende é exatamente esse, pessoal. Quando a gente fala de mudança, especialmente cultural, o primeiro passo é tomar consciência de que ela existe, de que ela é necessária. Então, muitas vezes, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que sair do status quo, desafiar esse status quo para perceber que a mudança é necessária e aí sim a gente poder tomar ações para aderir a uma nova cultura, a um novo repertório que nos habilite, né, faça frente a esses desafios. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, o professor Brunini vai trazer
questões bastante relacionadas ao futuro do trabalho, a questão da mão de obra, e passa muito por isso. Então, se a gente não se reinventar, se a gente não tomar consciência de que a mudança, especialmente imposto pela transformação digital, é real, a gente pode perder a relevância enquanto profissional e certamente transferir isso para as organizações. E, obviamente, é algo que a gente não quer, tanto de um ponto de vista quanto do outro. Se puder passar, por gentileza, Francisco. Então, nesse contexto, dentro do manifesto do Brasil 5.0, nós desenvolvemos, dentro do Pessoa 5.0, um dos pilares é a cultura digital. E aí, nesse contexto, a gente identificou, nós mapeamos aí 7 grandes pilares que comporia, né, essa cultura digital, essa nova cultura digital. Nada mais são do que ajustes que a gente precisa implantar na nossa cultura enquanto profissional, consequentemente nas organizações, para fazer frente à transformação digital. Então, o primeiro grande aspecto cultural é termos o foco do cliente. Isso significa o seguinte, pessoal: as soluções que a gente vai desenvolver daqui para frente, né, elas têm que ser de fora para dentro. Então, não mais de dentro para fora. A gente vê isso muito claramente no marketing. O marketing, antigamente, as empresas detinham a comunicação. Então, era da empresa para fora, aquela comunicação massiva, aquele 1 milhão de e-mail que todo mundo recebia. Então, as empresas tinham um pouco mais de controle sobre essa comunicação. Hoje está totalmente o oposto. Hoje, a comunicação quem detém são os consumidores e de forma em tempo real. Muitas vezes estão falando da nossa... Eu estou aqui fazendo uma palestra, já tem gente postando em rede social, bem ou mal, e a coisa já está viralizando aí fora, não dá tempo de perceber. Ou seja, as organizações não têm mais domínio dessa comunicação, porque tudo vem de fora para dentro. Então, ter o foco do cliente é muito importante para que a gente, de fato, entenda essas necessidades e possa fazer frente a elas. Tá? E do ponto de vista do profissional, passa muito por entender muito do negócio. Então, em geral, quando você pega, por exemplo, áreas de back-office, né, as pessoas, em geral, não entendem muito bem do negócio. As pessoas geralmente ficam nos silos, né, nos seus silos respectivos ali, e acabam deixando, não percebendo muitas coisas que são importantes para entender e ter o foco do cliente. Então, passa por entender o negócio, passa por entender qual que é a jornada desse cliente. Dentro dessa jornada, quais são os pontos de contato desse cliente, quais são as dores que esses clientes têm em cada um desses pontos de contato, e de que forma que eu, enquanto área, seja ela qual for, posso criar valor para o cliente. Então, só consigo criar valor à medida que eu entenda do negócio, entenda da jornada, tenha foco do cliente, ok? O segundo pilar está relacionado à inovação, e a gente já falou bastante sobre isso até aqui. E aqui, basicamente, a gente ter uma cultura muito mais de experimentação. O Bernardo colocou naquele frameworkzinho ali do feedback looping, né? De ter experimentação e trazer o cliente para perto para justamente validar esses MVPs, validar algumas hipóteses de forma rápida, de forma barata, e que possa ser pivotado de uma forma mais inteligente, mais rápida. Isso demanda certamente um pouco mais de tolerância a riscos, obviamente riscos calculados, são riscos inerentes à inovação, e aí, como consequência disso, entender as falhas como aprendizagem. Na verdade, o erro é uma forma é uma forma de aprender algo que não funciona, né? Então, é entender mais ou menos o erro com este viés e não como... enfim, aí vai muito na cultura, né? De você errou, vai levar aquelas chibatadas nas costas, vai ser mandado embora, enfim, isso está muito relacionado à cultura de experimentação. Um outro ponto importante aqui é a cultura data-driven. Então, a gente fala muito hoje que o dado é o novo petróleo, e de fato é. Hoje, as empresas que estão na vanguarda de transformação digital, elas já desenvolveram modelos de negócio ou formas de utilizar o dado de forma inteligente, a fim de criar valor, e isso demanda, pessoal, uma mudança muito relevante, né? Então, aquelas formulazinhas que a gente via na escola, que nunca fazia sentido para nós, né? Então, hoje passa a fazer sentido porque são esses algoritmos todos que são desenvolvidos, que usam, se alimentam dos dados, que agregam valor hoje. Então, eu estou falando aqui de modelo, entendermos muito mais. Não precisamos ser especialistas, mas suficientemente para poder criticar modelos estatísticos, como fazer saneamento desses dados, porque também não é todo dado que é bom, né? Tem uma tonelada de dados aí fora, e o que fazer com esses dados, e fazer bastante uso de ferramentas analíticas, modelagens e tudo mais. Ou seja,
como que a gente pode fazer com que a informação, que a gente tome decisões mais assertivas baseados em informações e não somente, como a gente tem mais costume até aqui, de tomar decisões muito mais intuitivas. A intuição, ela continua sendo relevante num contexto de negócio, mas muito mais embasada por dados, ok? Um outro conceito super importante é a colaboração, e aqui está muito relacionado ao líder, né, ao líder servidor. Então, criar times multivariados, interdisciplinares, complementares, que otimizem essas entregas da organização, está muito relacionado ao estilo de liderança, uma liderança muito mais por contexto, muito mais transparência e de muito mais autonomia, onde a confiança é palavra-chave na relação entre essas pessoas, entre liderança e liderado. Então, é sair daquele modelo de comando e controle, aquela questão mais top-down, para ir muito mais para a linha que o Pedro colocou, de uma organização mais achatada, organizada, né, de forma orgânica, onde as interações são muito mais rápidas. Tá? Um outro ponto importante também de cultura digital é a cultura aberta, e aqui a gente está falando de fazer uso de fontes e parcerias externas à organização. Isso aqui é crucial a gente entender que a organização não é somente aquilo que está da porta para dentro, mas principalmente aquilo que existe da porta para fora. Então, estou falando de universidades, estou falando de fóruns como este aqui, onde a gente pode trocar ideia com pessoas diversas, com vários conhecimentos diferentes. Termos a habilidade de mapear esse ecossistema é fundamental, porque, puxa, onde que eu começo? Para onde que eu corro? Então, é importante a gente ter esse mapeamento do ecossistema que faz sentido para nós. Entendemos no que eles são melhores do que nós. Então, o que essa startupzinha que está lá fora faz muito melhor do que eu como uma grande organização? É nesse cara que eu tenho que focar, né? Então, mais ou menos como diz o Yuri Levine, que é o fundador do Waze, é se apaixonar pelo problema e não pelo produto. Então, organização grande, tem um problema, está difícil de resolver, está caro, está demorado, vai atrás de quem entende disso e, enfim, não se apegue a esse tipo de soluções caseiras, vamos dizer assim, né? Isso é muito comum, né? Fluência digital, não tem como falar em transformação digital, apesar de sabermos que a transformação digital é muito mais sobre pessoas do que tecnologia, porque as tecnologias elas são habilitadoras da transformação. A gente precisa entender, sim, de tecnologia. Assim como na estatística, a gente não precisa ser nenhum especialista em tecnologia, existem profissionais focados especificamente nisso, mas a gente precisa, até para que consigamos interagir na linguagem dos negócios, a gente precisa entender das tecnologias. E aí eu trago especialmente a inteligência artificial e todas as suas derivações, certo? Que a gente trata bastante no nosso programa, inclusive. Como que isso pode agregar valor para nós? Como que eu posso fazer uso dos dados para agregar valor usando a tecnologia também, né? E aí, se a gente não conhece a tecnologia, a gente não conhece avaliar quais são os casos de usos possíveis dentro da nossa organização, a gente não consegue fazer benchmark com outras organizações que estão semelhantes a nós, ou seja, há a necessidade de um ajuste na cultura em relação a esse repertório digital. Por fim, não menos importante, a gente tem a questão da agilidade e da flexibilidade. Agilidade, o professor Pedro comentou de forma brilhante aqui, um excelente resumo do que seja o mindset, o pensamento ágil e não exatamente a metodologia, que podem ser várias, podem ser inclusive combinadas, tá certo? Então, acho que a nossa grande mudança cultural aqui é mudar o mindset, de um mindset tradicional para um mindset ágil, o Pedro falou isso já aqui para nós, e flexibilidade, especialmente a flexibilidade cognitiva, que nos leva a entender que, puxa, eu preciso talvez desaprender algumas coisas, aprender novas coisas ou reaprender algumas outras coisas. Então, essa flexibilidade cognitiva ela é super fundamental nesse ambiente de transformação digital. Aqui, de novo, vem muita questão de comunicação, agilidade, e o Pedro comentou isso, não significa fazer mais rápido, mas tem uma questão de disciplina muito forte. O ágil é ágil porque a disciplina existe, então isso muda completamente o jogo, completamente a figura, qualquer que seja o projeto que a gente estejamos trabalhando, né? E também tem a questão da burocracia, né? Então, o colega colocou a questão do compliance, que geralmente o compliance existe para
criar alguma, cria, né? Não que ele existe para isso, mas como consequência disso, cria-se algumas burocracias. Se a gente conseguir fazer isso, né? Levar o Agile para o compliance, né? E aí acho que esse é o grande desafio, a gente levar esse mindset para tudo que permeia a organização, como que isso pode se tornar mais efetivo no nosso dia a dia. Então, esses são os 7 grandes pilares da cultura digital, que está muito colado na transformação digital e que demanda, sem dúvida nenhuma, uma mudança relevante nas pessoas e nas organizações. Então, provavelmente, dificilmente a gente vai achar algo que não esteja enquadrado, talvez com um nome diferente, um desses 7 pilares. Bom, como colocar, nós já fizemos aqui, dentro desse fundamento de ajuste de cultura organizacional, um módulo de cultura como fator de protagonismo ao profissional da nova economia. Então, nova economia, entendemos essa economia digital, essa economia ágil, transformada. E nós vamos ter agora uma segunda turma no dia 10 e 11 de novembro. Já existe um conteúdo assíncrono disponível no site para ser acessado. E aí nós vamos entrar ao vivo para fazer discussões, discutir cases, tirar dúvidas. Essa vai ser a dinâmica ágil, né? Eu, o professor Almiro Reis, vamos estar tocando essa segunda leva aí. Vai ser um prazer tê-los conosco. Bom, o que vocês... assim, a cultura é muito ampla, né? Você vê que a gente abordou várias coisas do que já foi abordado aqui, do que virá ainda, mas, na opinião de vocês, como vocês se situam nessa questão da cultura digital? Vamos lá. Se quiser abrir o microfone, jogar no chat, fiquem à vontade. Colocar no chat inicialmente, a Kênia nos dá um resumo e depois na experiência a gente abre o microfone. Tudo bem, Robson? Claro, tudo bem. Qual é que nós temos as respostas aí, Kênia? Por enquanto, estamos na B. Legal. Estamos na B? Isso. O mundo está na B, viu? Isso a gente já percebeu e é contínuo, né? De fato, a resposta é a B mesmo, né? Uhum. Perfeito. Próximo, por favor. Vamos para a próxima, então? Bom, agora é o que da questão, né, pessoal? O que vocês vão fazer a respeito, né? Já que a gente está na B, a gente conhece alguma coisa e precisamos nos aprimorar, como vocês vão tocar isso daqui para frente? Qual a expectativa? Também começamos com a B, aqui. Aqui o Ney coloca já se aplica. Excelente, né? Eu acho que aqui vai ser sempre um mix, porque isso é algo vivo, né? A gente vive de fato isso no dia a dia, né? Isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Esse call aqui, enfim, essa live já é o A, né? A gente já está aplicando. Uhum. Bom. E, por último, né, se alguém tiver algum case aí para compartilhar, enfim, fiquem à vontade para trazer isso para o grupo também. Depois só eu peço que alguns links aí dos próprios cursos que vocês mencionaram também, né? Se vocês puderem enviar para nós aqui, a gente deixa registrado aqui no nosso chat também para as pessoas poderem acessar, ok? Perfeito. Ari, você pode nos ajudar pegando das páginas e colocando no chat? Tudo bem, Francisco, acho que com isso eu devolvo a palavra a você. Sim, vou fazendo isso, Francisco. Tá. Alguma situação, o Ney comentou que está aplicando já, em que situação? A Rony está colocando aqui, o que tenho feito é repassar para a equipe e diretoria do OSB os aprendizados adquiridos do Brasil 5.0. Excelente. Tá. Bom, Rony. Excelente, excelente. Também tem a mesma característica da gente, é um trabalho voluntário, né?